Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre seja íntimo de Deus. Antes de começar, gostaria de pedir que vocês pausem o vídeo agora e curtam ele. E aqueles que não se inscreveram no canal, aproveitem e se inscrevam. Tá? Pause agora, já. Já fizeram? Obrigado, agradeço. Não esquecendo de compartilhar quando acabar o vídeo. Vocês sabem da importância que é seguir esses passos, né? Ter se inscrito no canal, curtir o vídeo, assistir o vídeo e compartilhar, né? Para que a gente possa fazer um grande trabalho missionário, pessoas, o máximo possível de pessoas possam receber essa mensagem, pessoas necessitadas que estão passando por momentos difíceis, precisam receber essas mensagens, né? Para que elas possam ter esperança, muitas vezes querendo suicídio, uma depressão profunda, passando por momentos difíceis, desempregado. Então, é importante que essas mensagens cheguem a essas pessoas, tá bom? Queridos irmãos, Deus, Ele quer ser íntimo de nós, mas como que nós possamos ser íntimos dele? Como é que nós podemos ser? Simples. Nós temos que seguir 4 passos. O primeiro passo é estudar fielmente, sinceramente, profundamente as Escrituras, tá? Isso é o primeiro passo, tá? Tem que estudar muito as Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras Sagradas, elas pertencem a Deus. Elas foram escritas por Deus com uma máquina de escrever humana, com um computador humano. Tá? Foi o Espírito Santo quem escreveu. Lembrando que os 10 mandamentos foram escritos diretamente com a mão de Deus. Ele escreveu com a própria mão, com o dedo dele lá, nas pedras. O restante ele usou máquina de escrever humana para escrever. Tá? Então tem muitas evidências e provas, né? Provas concretas não, mas temos muitas evidências e algumas, podemos dizer provas também, da veracidade bíblica, né? Ou seja, que ela é verdadeira, não está sendo dito. A segunda coisa, meus irmãos, é a oração. Você tem que orar, levantar, agradecer a Deus por mais um dia. Você tem que orar antes de comer, agradecendo a Deus pelo alimento. Orar depois de comer, agradecendo a Deus mais uma vez por ter dado aquele alimento. Orar antes de sair para trabalhar, pedindo a Deus que te leve em segurança. Orar quando chega no trabalho, agradecendo a Deus por ter chegado no trabalho em segurança. Orar antes de almoçar, agradecendo a Deus pelo alimento. E depois de almoçar, depois de ter se alimentado também e tudo mais. Depois, orar antes de sair do trabalho para voltar para casa. Depois, pedindo que chegue em casa em segurança. Depois, quando chegar em casa, ore agradecendo por ter voltado para casa em segurança. Antes de jantar, ore a Deus agradecendo pela janta. Depois de jantar, ore a Deus pela comida. E antes de dormir, ore a Deus por ter dormido bem, por ter tido um dia excelente, por ter tido um dia bom, por ter voltado para casa em segurança e tudo mais. Agradeça mais uma vez. Não esquecendo de, ao chegar ao trabalho, quando você chegar, além de orar para ter chegado bem no trabalho, também peça que ele dê um bom dia de trabalho. Tudo isso é importante, queridos irmãos. Tá certo? Tudo isso é importante. E além dessas orações, tem as orações extras que nós podemos fazer. Uma conversa íntima com Deus. Essas aí são de agradecimento e pedidos. Mas uma conversa íntima, às vezes um desabafo. Converse com ele como se você estivesse falando com alguma pessoa. Assim como eu estou falando com você essa mensagem, converse com ele. Ele está pronto e à disposição 24 horas por dia para nos ouvir, né? O que ele mais quer é poder nos ouvir, é que a gente converse com ele, que a gente entregue para ele os nossos problemas, que nós desabafamos com ele, porque não tem amigo melhor do que a Trindade, não tem. Então é importante as orações, né? Em terceiro lugar, é necessário também para que a gente tenha uma relação íntima com Deus, ser obediente a Ele. Ou seja, não ser rebelde, obedecer a tudo que Ele ordena que nós fazemos, né? Mesmo que seja contra a nossa vontade, porque na maioria das vezes é. Ou seja, por exemplo, a minha vontade é comer um belo prato de feijoada,
É comer uma linguiça calabresa, é comer um bacon, um torresmo, uma costelinha, um pernil, presunto, mortadela. Eu sempre gostei de tudo isso. Mas quando eu compreendi que isso faz mal para mim, e que Deus não aprova isso, que Ele não quer que eu faça isso, para mim é muito mais importante eu seguir a vontade do meu Deus do que seguir a vontade minha. Entende, queridos irmãos? Então, eu aboli da minha vida essas coisas, mesmo sendo de vontade minha comer. Graças a Deus, Deus vem me guiando e eu não sinto desejo de comer isso, né? Embora eu sempre gostei. Entendeu, queridos irmãos? Então, é, nós precisamos entender que Deus, ele não aprova isso. Então, eu não vou fazer. Deus pediu que eu guardasse o sábado, eu vou guardar. Ordens dele, né? Então, Deus pediu que eu não comesse outra coisa que eu gostava muito, que era cação, cara, peixe cação, era o peixe que eu mais consumia. A cação era do tubarão, e o tubarão não é aprovado por Deus para comer, então eu não como. Se alguém quiser oferecer camarão, lagosta, lagostim, eu não como, porque Deus não aprova isso. Então, para mim, é muito mais importante eu agradar o meu Deus, eu servir o meu Deus, do que eu fazer o que eu quero. Então, isso é uma outra coisa importante para você ser íntimo dele, ser obediente ao que ele está pedindo, não rebelde. Mas aí você vê que uma coisa vai puxando a outra, né? E a última coisa é que você olhe para a natureza e veja nela Deus, né? Como eu falei para vocês no áudio anterior já, né, sobre isso, né? Eu falei para que vocês vissem Deus na natureza. Quando, por exemplo, quando você vê uma fruta nascendo no pé, eu tô vendo aqui 6 abacaxis na minha frente aqui, abacaxi no pé. Pé de abacaxi tem perto de 100 aqui, ó. E eu vejo ele nascendo desse jeito, brotando. A gente sabe que o abacaxi dá uma vez só, quando ele, depois que o abacaxi for retirado, o pé vai morrer. E aí você tem que plantar outro. Então a própria coroa do abacaxi já é um pé novo. E geralmente quando ele dá o abacaxi, ele dá outras mudas em volta, não é só o abacaxi. Então você já tira aquele pé e já põe outro. Que ele não vai dar mais. Compreende, queridos irmãos? Então, você vê, você pega de uma fruta, nasce 10, 15 árvores daquela fruta, de uma fruta só. Aí você vê que um pé de fruta dá centenas de frutas, geralmente, né? Diferente da maioria delas. Aí você vê o quê? Que pode dar centenas de pés de um único pé. Que uma sementinha vira um pé de fruta. Quando eu olho ali um cipó, que faz um extra até você sentar como se fosse um banco, ou quando eu olho uma planta que estava morrendo, podre o caule, brotar da própria raiz dela uma outra árvorezinha e abraçar aquela e salvar a vida daquela. Ou quando eu olho uma flor que tem o formato de um bicho, ou quando eu vejo dezenas de cores na natureza que tem de folha, de flores diferentes, frutos diferentes, gostos diferentes, pássaros lindos como eu já falei no outro áudio, né? A arara, o periquito, o papagaio, a maritaca, mesmo o canto belíssimo do sabiá laranjeira, que é a árvore não, a ave, né? Tema do Brasil, né? E principalmente vi, tudo mais, cada parte com um canto diferente, a beleza que é a natureza. Se você não enxerga Deus na natureza, você não pode ser íntimo dele. Porque a hora que você passa a enxergar Deus na natureza, ele como criador de tudo isso, você passa a querer proteger essa natureza. Você passa a rejeitar o consumo desse tipo de coisa, né? Que nem, por exemplo, às vezes aparece aquele pássaro enorme, jacu. É um pássaro grande, mas tá maior até que uma galinha, se bobear. Tem gente que vai e caça esses pássaros e come. Gente, é necessário matar o jacu? O açougue tá cheio de carne. O mercado agora vende carne também, tem açougue no mercado. Pra que eu vou querer carne? Vou matar animais desse tipo? De jeito nenhum. Por mais que eles venham aqui, destroem muitas vezes a minha horta, comem as minhas couves, subam no pé, derrubam muita fruta no chão, porque eles são pesados. É claro que eu não quero mal. São na natureza. Deus não criou os animais para serem mortos, Ele criou eles para viverem.
Assim como nós, os seres humanos, eles morrem também. É a mesma coisa. O ser humano morreu, um animal morreu, uma árvore morrer. Elas são vivos. Então nós temos que dar muito mais valor à natureza e parar de destruí-la, como o ser humano vem fazendo, né? Como eu falei no outro áudio, Jesus Cristo disse: quem olhasse para ele veria Deus, né? Veria o Pai. E eu falo para vocês: quem olhar para a natureza verá Cristo e assim verá o Pai também, e verá o Espírito Santo. Você vê qual foi a forma que Jesus, que o Espírito Santo apareceu às vezes que ele aparece? Pombo, uma bomba branca da paz. Então, a própria natureza demonstra o animal, demonstra a Deus sobre ela. Então, quando eu olho uma pomba branca, eu vou lembrar do Espírito Santo. Quando eu olho essa natureza belíssima, eu tenho que lembrar de Deus. Então, somando essas quatro coisas, você acaba se tornando íntimo de Deus. Você passa a conhecer quem Ele é, quais são os seus poderes, quais são os seus feitos, né? Eu já falei isso em outro áudio, né? De ser íntimo de Deus. Então, não vou ficar me estendendo tanto, né? Você passa a respeitá-lo, viu? Tudo que ele fez na Bíblia, né? Que ele fez através de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Como ele fez eles prosperarem, através de Moisés, através de atacando os outros deuses através de Moisés, como eu já falei para vocês, Deus por Deus do Rio Nilo, né? O Rio Nilo que era um deus, o sol, Amon-Ra. Então, queridos irmãos, nós temos que entender o seguinte: esse Deus, ele se apresentou para a gente desde lá do Gênesis até o fim do Novo Testamento, né? Muita gente fala que as leis estão no Velho Testamento, mas Jesus Cristo pregou, os apóstolos pregaram com o Velho Testamento. O Novo nem existia, né? Ele passou a ser um livro realmente depois de muitos anos que os apóstolos morreram. Então, nenhum deles pregou para as pessoas com o Novo Testamento, o Velho, né? Então, o Novo Testamento, como já foi ensinado, como é ensinado nas igrejas por aí, na Adventistas, que é a minha, ele nada mais é do que um exemplo vivo do velho. Então, quando você olha o Novo Testamento, ele é baseado em quem? Em Jesus Cristo. Então, você vê na vida de Jesus nos evangelhos, o que é que nós devemos fazer? Você vê que em nenhum momento está pedindo para te guardar outro dia, ou foi abolida a guarda do sábado. Em algum momento está escrito isso lá na Bíblia, no Novo Testamento? Não, né? Então, não tem como ter sido abolido o Velho Testamento. Se tudo no Testamento está baseado no Velho, toda hora é citado o Velho lá. O próprio Jesus Cristo juntou o Velho Testamento contra a tentar Satanás. Será que é difícil de compreender que esse negócio aí é uma invenção do inimigo para enganar as pessoas? Que tudo continua valendo? Né? Tá certo, queridos irmãos? Então é preciso ser fiel a Ele. E é preciso que nós vejamos em natureza. Uma coisa vai puxando a outra. Se você começa a estudar profundamente as Escrituras, sinceramente, você vai enxergar essas verdades e vai passar a ser fiel a Deus, passar a seguir esses mandamentos. Vai passar a orar mais, vai passar a querer mais estar perto dele e automaticamente também vai passar a, a vê-lo mais na natureza, respeitar mais a natureza, respeitar mais a criação dele. Então uma coisa vai puxar a outra. E assim você vai passar a ser uma pessoa, vai passar a querer mais conversar mais com Deus, vai desabafar mais com ele, vai passar a ser íntimo dele. Agora, a maioria dos cristãos somente conhece a ele, ouviram falar dele. Realmente ouviram falar, conhece de ouvir falar apenas. Já ouviu falar, mas não conhece a Deus. Ela fala, eu conheço, não, você não conhece, ouviu falar dele. Quando você vai na igreja, simplesmente ouve só o pastor falando, chega em casa, joga a Bíblia num canto, você só ouviu falar. Ninguém conhece Deus desse jeito, é impossível. Você vai conhecer realmente esse Deus, passar a respeitá-lo, passar a saber qual é o seu poder e o que ele vai fazer com os rebeldes quando você estuda a Bíblia. Quando você estuda profundamente, entende e compreende o que está escrito ali. Não basta você entender, você tem que compreender. Tá? Muitas vezes está escrito em código, você tem que compreender aquele código. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Conheçam a Deus, sejam íntimos dele, porque é a única maneira que vocês têm de estarem bem, seus chuvas de bênçãos cair sobre vocês. Tá bom? Muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos, que assim seja.
A paz de Jesus Cristo, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e o perdão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Falou, queridos irmãos. Muito obrigado.